Olá, muito boa tarde para você. A chuva forte que caiu ontem em algumas regiões do estado causou uma morte e deixou várias regiões alagadas. Grande parte desse transtorno foi na região norte do estado, de onde o William Tenório traz as informações. O litoral e o norte de Santa Catarina estão há mais de 2 semanas sendo castigados pelas chuvas. Na semana passada, as cidades de Itapoá e São Francisco do Sul decretaram situação de emergência devido a alagamentos. Ontem foi a vez de moradores da cidade de Jaraguá do Sul sofrerem com uma forte tempestade. Segundo dados da Defesa Civil, choveu um acumulado de aproximadamente 60 milímetros em menos de 1 hora. A chuva torrencial caiu no início da tarde e causou transbordamento de rios e riachos em vários pontos da cidade. Nas áreas mais altas, a lama que desceu das encostas tomou conta das vias, assustando os moradores. Foram registrados também deslizamentos de terra, quedas de muro e destruição do pavimento de várias ruas. Carros foram arrastados pela força das águas. Um restaurante que estava sendo preparado para receber uma festa foi totalmente tomado pelas águas da enxurrada e os proprietários ainda não contabilizaram os prejuízos. Até mesmo o noviciado Nossa Senhora de Fátima foi atingido. Embora as imagens assustem, não há registro de feridos com gravidade e desabrigados em Jaraguá do Sul. Já na cidade de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, choveu aproximadamente 150 milímetros durante a tarde de ontem e um adolescente morreu após ser arrastado pela enxurrada. Outras 8 pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros, pois ficaram ilhadas em uma comunidade. Ainda há o alerta da Defesa Civil de Santa Catarina para a possibilidade de novas tempestades em todas as regiões do estado durante toda essa semana. E como o William acabou de falar, a cidade mais atingida na Grande Florianópolis pela chuva de ontem foi São Pedro de Alcântara, onde um adolescente morreu. Ao menos 8 famílias ficaram isoladas durante o aumento do nível do rio. Uma das pessoas que teve que ser resgatada aí de lá foi o Eduardo Silva, que está na casa dele em São Pedro de Alcântara agora e conversa ao vivo com a gente. Boa tarde, Eduardo. Você agora está em uma outra casa, em segurança, não mais naquela em que estava em risco, Sim, né? agora boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou agora em casa, né? Mas ontem foi bem traumático o negócio, porque nós estávamos em 15 pessoas no sítio e de repente a chuva veio com toda a força e tal, e acabamos tendo que ficar até mais tarde, eram 11 horas da noite, 23 horas, quando a gente conseguiu sair a pé. Ou seja, o rio foi subindo inesperadamente, porque, lógico, vocês estavam lá muito tranquilos, é um lugar que vocês costumam frequentar e, de repente, quando você viu, já não dava mais. Isso. O rio subiu absurdamente, e, inclusive, era uma parte que um rio bem menor, né? E acabou ficando tão grande quanto o rio maior lá e danificou todo o acesso para o sítio, né? Ainda bem que a propriedade em si não sofreu dano, mas todo o acesso foi interrompido e só voltou agora pela manhã. E por sorte vocês conseguiram, né, saírem de lá ilesos, mas a gente sabe que teve uma situação, né, lá na região, um adolescente que acabou perdendo a vida, que caiu na água enquanto andava de bicicleta, inclusive o corpo dele foi encontrado hoje pela manhã pelo Corpo de Bombeiros. Você conhece a família dele, teve contato com eles, sabe como está e o que aconteceu? Na verdade, a gente eu não conhecia o pessoal, né, a família, mas ao sairmos do sítio para pegar uma carona, fomos resgatados por 3 carros aqui da capital, né, de Floripa. Então, quando chegamos na parte do resgate, encontramos o senhor, que é pai do rapaz, né, estava desesperado. Foi uma situação assim bem chocante, porque a gente não sabia da situação toda, estávamos sem luz, sem nada, né, pouca comunicação. E, de repente, estava o senhor lá com a foto do menino, um porta-retrato até, e desesperado, atrás querendo achar o corpo, ou a pessoa, lógico, né, a esperança. E toda a vizinhança estava em procura do menino. Então, foi uma situação bem chocante também. É desesperador, né? Porque a água ela tem uma força que a gente não controla, assim. Sim. Como vocês passaram por isso, né? O que vocês esperam que aconteça? Existe algo que vocês esperam que seja feito até mesmo pelo poder público para evitar que outras situações como essa possam acontecer? Sim, na verdade, sim. Foi uma coisa involuntária, não teve, né, na verdade aconteceu, não tinha como evitar, mas assim, a questão dos danos, né, que teve no local, a prefeitura
até impressionou pela rapidez. Hoje pela manhã já voltou a entrar carro lá, tudo, né? Que na verdade ficaram 4 carros bloqueados porque não tinha como sair. E hoje, agora, ao meio-dia, já estava conseguindo entrar e sair. E o menino, infelizmente, é aquela velha história, né? A gente não pode, em momentos desses, a gente tem que ficar em casa ou no local que estiver e tentar não se locomover, né? Para não acontecer esse tipo de coisa, né? E uma fatalidade que foi triste para todo mundo, né? É verdade, Eduardo. Bom, a gente fica muito feliz em poder falar com você que está em segurança agora, né? Que bom que no seu caso foram só bens materiais. Muito obrigada por ter aceitado conversar conosco também, viu? Tá ok, obrigado por vocês também. Uma boa tarde. E claro que ficam os nossos sentimentos aqui à família, né, desse menino de 17 anos. E agora, para saber como a chuva afetou outras regiões do estado, a gente vai ao vivo até a Defesa Civil de Santa Catarina, que acompanha toda a situação, com a Gabriela Mariotto. Gabi, boa tarde. São pelo menos 11 cidades que foram atingidas. Conta pra gente. Isso mesmo, Grazi. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SC Acontece. Foram 11 os municípios atingidos aqui de Santa Catarina, mais atingidos pelas chuvas dessa última semana. Foi uma semana de chuva bastante intensa aqui em Santa Catarina. Foram 11 municípios atingidos, mas os danos ainda estão sendo contabilizados. Mais cedo a gente conversou com o Coronel César, da Defesa Civil, e ele explicou como está sendo a atuação da Defesa Civil e também do governo do estado nesses municípios. Vamos acompanhar. Bom, o levantamento dos danos dos municípios, né, nós separamos ali 11 municípios que são aqueles que registraram maiores problemas, ainda estão sendo avaliados. Né? A partir daí, o município deve ou não decretar a situação de emergência e solicitar ou não itens de ajuda humanitária, independente aí depois de acesso a recursos do Estado e também aí acesso aos recursos federais aí dentro da metodologia e dentro da legislação. Essas são as medidas. Já desde a semana passada, tive preparando o Estado aí para impactos, né? E nós tivemos então, durante toda a semana, chuva no norte do Estado e efetivamente aí, né, agravando aí no final de semana. E no final de semana, decorrente de chuvas características da temporada de verão, nós tivemos alguns municípios ao norte e também ao sul, e principalmente na Grande Florianópolis, no caso de São Pedro de Alcântara, né, onde nós registramos uma morte de um jovem de 17 anos, que, segundo consta, tentou ali fazer a travessia de um córrego. E aí nós já puxamos as recomendações e os cuidados. O solo está muito encharcado nessa faixa litorânea, decorrente dessa quantidade de chuva, então o risco de deslizamento e escorregamento é muito grande. E além disso, nós temos muita água escoando a partir da serra, né? Nós estamos aí com os rios, alguns deles ainda fora da calha. Então, um cuidado especial em transpor aí cursos de água, porque você pode muitas vezes ser arrastado por essa condição. A Defesa Civil aí está pronta para fornecer ajuda humanitária naquilo que é necessário e o governo do estado vai dar todo o apoio naquilo que couber. E para a gente entender um pouquinho o que causou essa chuva bastante atípica para essa época do ano, a gente está aqui na sede da Defesa Civil. Vamos conversar com o Felipe Teodorovitz, que é meteorologista aqui da Defesa Civil. Felipe, explica para a gente um pouquinho o que foi esse fenômeno que causou tanta chuva aqui para o estado nessa última semana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como você bem comentou, semana passada a gente teve chuvas bastante intensas aqui no nosso estado. A circulação marítima foi o fenômeno que foi responsável por essas chuvas, pelo tempo mais encoberto ao longo de toda a semana. Um vórtice ciclônico que fica posicionado, é um sistema de baixa pressão que fica posicionado em torno de 5 quilômetros de altitude, mais ou menos. Ele ajudou a intensificar as chuvas, então por isso que a gente teve uma semana com bastante volumes, principalmente na região de Joinville. Ao longo desse final de semana, esse padrão das chuvas, ele começou a mudar. Esse vórtice ciclônico ele foi se afastando em direção ao oceano e ele continua se afastando, mas aí ao longo do domingo, o calor e a disponibilidade de umidade começaram a favorecer a ocorrência de temporais. Diferente da semana passada, que foi uma chuva bastante abrangente e bastante intensa, a gente teve sim no domingo chuva intensa, mas ocorreram de maneira mais localizadas. Então, ao longo de toda essa semana, esse calor ele vai ganhando cada vez mais espaço aqui no nosso estado. Calor durante as manhãs e durante as tardes se aproximando aí dos 35 graus, até se aproximando dos 40 na região do Grande Oeste, e aí aquela condição típica de verão. Aquece bastante durante o dia, no final da tarde os temporais ganham força. Em especial, só agora nessa segunda-feira, entre a tarde e a noite de hoje, a região da Grande Florianópolis e do Litoral Sul podem ainda ter alguns temporais mais intensos, então a Defesa Civil, nós destacamos essa condição para esses temporais, o risco de enxurrada
enxurradas, de alagamentos mais elevados nessas áreas. Perfeito, Felipe. Muito obrigada. Então, é uma boa notícia para quem gosta desse calorão, desse verão, do sol, para aproveitar durante essa semana e mantém o alerta ainda hoje para essas regiões que o Felipe citou, que ainda podem sofrer com algumas chuvas durante esta segunda-feira. Grazi, volto com você. Muito bem, Gabriela. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada também ao Felipe trazendo a boa notícia de que o sol ainda permanece hoje. Mas atenção, viu, Grande Florianópolis? Tem previsão de temporal por aí. Intervalo rapidinho no SC Acontece e na volta a gente fala sobre um acidente grave no norte catarinense. Não saia daí. SC Acontece.